Recording in progress. Olá a todos, saudações. Bem-vindos a mais uma apresentação do Congresso Internacional de Construção Civil, promovidos pela Universidade Federal de Brasília, nesse ano de 2022. Meu nome é Sandra Regina Rocha Oliveira, e em conjunto com as autoras Indara Souto Esquerdo e Orieta Souto Esquerdo, nós somos da Universidade Federal do Tocantins e viemos falar sobre o nosso artigo a respeito do uso de resíduos do Laboratório de Materiais de Construção da Universidade Federal do Tocantins para a fabricação de blocos de concreto de pavimentação. Bom, a estrutura da nossa apresentação é dividida em introdução, materiais e métodos, resultados de discussões e conclusões. Com relação à introdução, introduzir a respeito do assunto de resíduos, de acordo com a Associação Brasileira para a Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição, em 2011, o Brasil desperdiçou 8 bilhões de reais ao ano por não reciclar adequadamente os materiais residuais gerados em todos os setores industriais, certo? Então, assim, é importante salientar que as tecnologias as tecnologias para reaproveitamento têm sido incentivadas, né, em função da necessidade de responsabilidade ambiental e sustentável dos países e também das indústrias, certo? Além de buscar, né, minorar esses custos, né, esses gastos que existe, né, como, por exemplo, esse desperdício de 8 bilhões, que poderia ter muito bem ter sido melhor utilizado, né, gerando menos resíduos, né, e utilizando menos recursos naturais. O setor da construção civil, né, voltando para a nossa área, é responsável por produzir de 54% a 70% da massa de resíduos sólidos totais. Então, é uma maioria, né? A maioria dos resíduos é produzido pela construção civil. Então, a construção civil é um setor industrial que é muito produtivo, né? Apesar das exceções, é muito produtivo, e ao mesmo tempo que utiliza de inúmeros recursos naturais, também produz uma grande quantidade de resíduos, né? Então, é importante a gente buscar minorar esse problema, né? Em 2017, de acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Sólidos, de 78,4 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, 45 milhões de toneladas são de resíduos de construção e demolição ou resíduos de construção civil, ou seja, 57% em 2017, né? Então, tá aí um dado para mostrar que a porcentagem dos resíduos é bem grande proveniente da construção civil. Trazendo para uma realidade mais próxima nossa, né? Nossa universidade, a Universidade Federal do Tocantins, tem um laboratório de materiais, né, laboratório de materiais de construção. E neles são feitas inúmeras pesquisas acadêmicas com relação ao concreto, né? E para essas pesquisas acadêmicas é necessário serem produzidos corpos de prova para análise de resistência do concreto, e esses corpos de prova se tornam resíduos, né, posterior às pesquisas, e tem se tornado um problema para a nossa universidade, porque não possui destinação adequada, né, eles ficam ao ar livre, e ali eles estão atrapalhando, né, de forma tanto estética quanto de saneamento mesmo, né, e por isso a gente pensou em analisar a viabilidade do reaproveitamento desses corpos de prova, especificamente o reaproveitamento como agregados graúdos para blocos de pavimentação intertravada. O que são esses blocos? São como esses aí da imagem, né? São blocos, bloquetes, também conhecidos como bloquetes ou pavers. Eles utilizam menos energia em sua produção, tem variados aspectos estéticos, né? Tem diversas formas, cores e diversos aspectos estéticos e de sinalização, possui fácil aplicabilidade, são mais permeáveis e podem ser reutilizados, além de ter uma manutenção muito mais simples, que é apenas a troca das peças com problemas. Então, assim, é uma ótima opção para locais de tráfego leve, como praças, como estacionamentos, né? Além de ser bem mais simples e muito vantajoso. Com relação à nossa pesquisa, então, nós vamos utilizar esses corpos de prova, transformá-los em agregados graúdos e utilizar esses agregados em
porcentagens para a produção de blocos de pavimentação, certo? Então, inicialmente foi feito o tratamento dos resíduos, que é a seleção dos corpos de prova, e a britagem desses corpos de prova e separação dos agregados. Após isso, foi feita a caracterização de materiais, né, tanto os naturais quanto os reciclados. Com a caracterização, foi feita a dosagem do concreto, né, em 4 traços, que é o traço de referência, o 100% natural, o traço com substituição de 25%, o traço com substituição de 50% e de 75%. A produção, após isso, foi feita a produção dos blocos, né, moldagem em Curã, por 28 dias, e após os 28 dias, a caracterização dos blocos física e mecânica, conforme a norma vigente a respeito das peças de concreto de pavimentação, 9781, norma 9781. Bom, sobre o tratamento dos resíduos, foi feita a seleção, né, conforme as imagens aí, a britagem com britador de mandíbula, certo? E a separação dos agregados foi feita com a peneira 4,8 milímetros, que foi responsável por separar os agregados graúdos do miúdo. Nesse caso, nós utilizamos apenas os graúdos. A caracterização dos agregados foram feitos os seguintes ensaios, né? O de granulometria, o de massa específica aparente, massa unitária e absorção de água, de acordo com o que é necessário ser feito. Foram feitos esses seguintes ensaios, tanto com os agregados naturais quanto os reciclados. A dosagem de concreto foram feitos os 4 traços, como eu falei anteriormente, né? Aqui estão os traços, as quantidades que foram usadas, certo? A dosagem foi feita pelo método ACI-ABCP, e a produção dos blocos, foram produzidos os blocos do tipo 1, que são os retangulares, os mais simples, de 100 por 200 por 60, e foram feitas 9 peças de cada traço, sendo 6 peças utilizadas tanto para inspeção, quanto análise dimensional, quanto a resistência, e mais 3 peças para absorção, para analisar a absorção de água, certo? A caracterização física e mecânica, aqui estão os nossos blocos produzidos dos 4 traços. A caracterização física e mecânica, a física é em relação à inspeção visual, avaliação dimensional e absorção d'água, e a mecânica com relação à resistência à compressão, que são os ensaios pedidos pela norma 9781. Chegando aos resultados, né, nós temos aqui a caracterização dos agregados, tanto os naturais, que é a areia e brita, quanto os reciclados, que é o agregado graúdo, né, que nós utilizamos em 3 porcentagens diferentes. Foi feita a curva granulométrica, mas aqui estão os dados principais. Bom, a respeito da caracterização física, foi feita a inspeção visual, que passou, porque é preciso não ter avarias, os blocos não tinham avarias, estavam perfeitamente conforme a norma. A avaliação dimensional é feita com a medição, né, deles, e todos estavam dentro do limite exigido pela norma, então também estava ok. A absorção de água, temos aqui os resultados encontrados, né, que eles têm que ter até 6% de absorção, e como nós podemos ver, à medida que foi aumentando o traço, foi inclusive diminuindo a absorção, que é muito positivo, né? Isso deve se dar pela variação da variação, né, dos tamanhos dos agregados. E aqui nós temos a resistência à compressão, que foi encontrada de acordo com a característica aí, que a nossa maior resistência foi encontrada no traço 75%. Bom, a conclusão a que chegamos é que a resistência aumentou proporcionalmente ao aumento do teor de agregado reciclado, que é um ponto positivo, né? Foi cerca de 68% da resistência desejada. A resistência desejada seria 35 FPK, e nós alcançamos 23,65. São resultados positivos e vantajosos, só que é necessário um ajuste no traço, né, para alcançar realmente a resistência desejada. Muito obrigada. Qualquer dúvida, aqui tem o meu e-mail, e até mais.